Não se tem mais paz nesse Brasil do Bolsonaro mesmo, né? Você vai dormir e acorda com a notícia de que o Bolsonaro agora está usando a Polícia Federal e o Ministério da Justiça para perseguir opositores políticos, entre eles o Ciro Gomes, com base na acusação de ter difamado o presidente, né? Então, mais uma vez, mais uma história em pouquíssimos dias aqui de pessoas perseguidas pelo governo Bolsonaro, pelo presidente, ou por filhos do presidente, ou por policiais na rua que simplesmente veem lá uma pessoa com cartaz Bolsonaro genocida e que intimam essas pessoas para ir para a delegacia. O negócio está saindo do controle já tem um tempo, na verdade, mas a situação está escalando e agora a gente tem essa situação com o Ciro Gomes. Diferente de outros críticos do Bolsonaro, né, como, por exemplo, alguns parlamentares, seja da base de oposição ao presidente, seja do MBL, por exemplo, tem lá o Kim Kataguiri e o Mamãe Falei, que constantemente fazem críticas bastante duras ao presidente, essas pessoas têm imunidade parlamentar, então elas podem, inclusive, difamar o presidente sem ter que se preocupar tanto assim com as consequências. Já o Ciro Gomes, ou o Felipe Neto, ou outras pessoas que, porventura, venham a criticar o Bolsonaro, não tem essa proteção, não tem esse respaldo, essa imunidade parlamentar, então, se você chamar um genocida de genocida, você pode ser processado por ele, né? Só que no caso do Ciro Gomes é um pouquinho diferente, porque não é apenas um processo por difamação, ou por atacar a honra do presidente, ou por criticar o Bolsonaro, mas ele aciona criminalmente o Ciro Gomes e aciona, como eu falei aqui, a Polícia Federal com a assinatura do próprio presidente da República, né? Não é mais como foi o caso lá do Felipe Neto, que foi o Carlos Bolsonaro que aciona um delegado. Não, aqui é o presidente da República assinando um processo contra o Ciro Gomes, um processo criminal e com a intermediação do ministro da Justiça, o André Mendonça, que virou advogado do presidente, né? Na verdade, desde que o Bolsonaro assumiu, os ministros da Justiça são basicamente advogados do presidente. São pessoas que estão lá para proteger o presidente, para proteger a honra do presidente. No caso do Ciro Gomes, ainda antes de entrarmos nesse outro detalhe, o Ciro Gomes tem já desde um tempo, na verdade, desde muitos meses, falado algumas coisas sobre o Bolsonaro. Eu já comentei aqui, inclusive, uma fala dele, né, numa live dele, no qual ele dizia que todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha esquema de rachadinha no gabinete dele. Inclusive, agora, semana retrasada, saiu uma reportagem bastante detalhada do UOL, do portal UOL, falando sobre isso, né, como esse esquema de rachadinha peculato, esse esquema de corrupção não estava presente, supostamente, apenas no gabinete do Flávio Bolsonaro, mas também do Carlos Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro. Então, eles vão investigar as pessoas próximas, as pessoas cujo sigilo bancário foi quebrado durante a investigação do Flávio Bolsonaro e perceberam que as mesmas pessoas ficavam mudando de cargos em diferentes gabinetes. Algum tempo estavam no gabinete do Flávio, algum tempo estavam no gabinete do Jair, algum tempo estavam no gabinete do Carlos Bolsonaro e esse esquema de rachadinha estava disseminado, ou seja, é quase um esquema de rachadinha familiar já, né? É genético, como eu falei lá brincando naquele vídeo. Mas o Ciro Gomes dizia que quando ele era parlamentar, quando ele era deputado, ele tinha um gabinete próximo do Jair e sabia-se, todo mundo sabia, né, segundo o Ciro, todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha esse esquema. Todo mundo sabia. E daí até a dúvida que ele se levantou na época, né, se aquilo que o Ciro fez também não foi omitir-se, né, foi improbidade administrativa, porque ele deveria denunciar o colega deputado e não fez. Mas tirando esse detalhe, o Ciro já tem um bom tempo falando sobre isso, né, comentando essas coisas, questionando duramente o ex-juiz Sérgio Moro, questionando o Bolsonaro, questionando a família do Bolsonaro, se mostra como uma voz de oposição, só que esse processo em particular, né, agora essa investigação contra o Ciro Gomes, se deu particularmente por uma entrevista que ele deu para uma rádio de Sobral, a rádio Tupinambá, e eu vou pegar um trechinho aqui no qual o Ciro Gomes fala sobre isso, né, sobre como ele não tem receio do Bolsonaro, que o Bolsonaro pode processá-lo porque ele tem as provas. Então vamos ouvir que o Ciro Gomes, nessa entrevista, que é o que motivou o Bolsonaro a processar o Ciro. Ele é ladrão, os filhos são ladrão, ele corrompeu os filhos desde pequenininho. E eu estou dizendo aqui no Isaías Nicolau, e ele não me processa. Por quê? Porque eu tenho documentos para provar o que eu estou dizendo. Que é o que eu estou dizendo, eu ser o cara mais experiente. Eu fui deputado no mesmo tempo do Bolsonaro, o meu deputado federal, e lá a gente sabia que o Bolsonaro tinha 5 funcionários fantasma. Uma delas era a filha desse Queiroz, que é um bandido que tem 10 mortes nas costas, esse Queiroz aí, né? Pois bem, a filha dele chama Natália, eu tenho todos os documentos, vivia no Rio de Janeiro e assinava os recibos e o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. Se você agora estiver duvidando disso, entre na internet e compare os gastos, está tudo no portal da transparência. Os gastos do deputado Ciro Gomes, do meu gabinete, com os gastos do gabinete do Bolsonaro.
Então você vê, eu gastava 400, 500, 600 reais de gasolina por mês. Por quê? Porque você lá em Brasília vai do hotel para a Câmara, da Câmara para o hotel, R$1.000, R$800 por mês. Bolsonaro chegou a gastar R$42.000 no fim de semana. Tudo falso, ele pegava recibo falso e botava o dinheiro no bolso. Isso eu estou cansado de saber, todo mundo sabia lá disso em Brasília. E ele ensinou isso para os filhos, agora estão denunciados. Então o Bolsonaro é uma tragédia. E estou dizendo, Jair Bolsonaro, me processa. Se você tiver vergonha na cara, não pode deixar um cara como eu dizer coisas tão duras, tão graves e tão sérias e não me chamar para responder na justiça. Essa entrevista aqui, segundo a reportagem também, Ciro Gomes disse o seguinte aqui, olha: qual foi o serviço do Moro no combate à corrupção? Passar pano e acobertar a ladroeira do Bolsonaro. Por exemplo, o COAF, que descobriu a esculhambação dos filhos e da mulher do Bolsonaro, que recebeu R$89 mil desse Fabrício Queiroz, que foi preso e é ladrão para valer, ligado às milícias do Rio de Janeiro. E onde estava o senhor Sérgio Moro? Acobertando. Que foi o que eu falei, na verdade, né? Os ministros da Justiça do Bolsonaro são advogados do Bolsonaro, estão ali para defendê-lo, não estão ali para implementar políticas públicas de segurança pública ou da justiça brasileira, mas sim para proteger um genocida, e é o caso, né? Inclusive, só uma observação em relação a isso, né? Já que essa semana a gente teve esse caso do Felipe Neto, que a gente mencionou também, que foi uma pessoa intimada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a depor por ter chamado o Bolsonaro de genocida, e como resposta a isso, vários advogados, entre eles o Augusto de Arruda Botelho, que já apareceu aqui no canal também, vários advogados se reuniram numa frente chamada Cala a Boca Já Morreu, que é para defender pessoas perseguidas pelo governo Bolsonaro, né? Perseguidas porque expressaram suas opiniões sobre o governo, expressaram críticas ao governo, algumas críticas duras, e estão sendo alvo agora de perseguição do governo ou de bolsonaristas. Inclusive tem reportagem sobre isso, né? Você pode encontrar aqui umas reportagens falando sobre esse assunto, se a pessoa pode ser processada ou perseguida porque chamou alguém de genocida. Chamou Bolsonaro de genocida, né? Não alguém de genocida, chamou Bolsonaro de genocida. Então tem uma reportagem aqui do Estadão com a manchete: chamar Bolsonaro de genocida não é crime, avaliam especialistas. E eles falam com 5 advogados aqui e, na verdade, aparentemente a lei protege a crítica a políticos como presidente, que você pode fazer críticas duras. Claro, aqui a gente tem que resguardar, né, como eu disse, os limites, né? Uma coisa é você criticar alguém ou difamar um presidente, outra coisa é você ameaçar de morte o presidente. São coisas diferentes, são coisas bastante distintas. Mas, aparentemente, você criticar duramente um presidente por causa da sua indignação, porque você tem um presidente genocida, por exemplo, que está permitindo que centenas de milhares de brasileiros morram por causa da ação negativa que ele exerce sobre essa crise sanitária, chamar o presidente de genocida aparentemente não é um crime. Você pode fazer isso, você está protegido, e agora você tem até um grupo, né, de advogados que pode te dar uma força caso seja perseguido. Não é a primeira vez que alguém é perseguido pelo governo Bolsonaro, já houve outros casos, o próprio André Mendonça já assinou também outros pedidos de perseguição de cartunistas, por exemplo, ou de jornalistas. Então esse é um padrão que vem se repetindo e que possivelmente vai continuar, porque você tem um presidente com um forte viés autoritário, como a gente já falou várias vezes aqui, inclusive é o tema principal do meu livro, né, sobre o Bolsonaro, que é um sujeito que é uma ameaça à democracia, já era anteriormente, foi eleito pelas pessoas, apesar dos riscos que ele representava. Sabe, quando eu começo a falar do Bolsonaro, e isso aqui já foi em 2017, depois ao longo de toda a campanha eleitoral de 2018, é justamente por compreender o risco que ele representava à democracia. É um governante populista, ou seja, é alguém que opera nesses opostos, né? Eu, Bolsonaro, represento a voz do povo contra os interesses de elites corrompidas, das elites empresariais corrompidas, dos comunistas, da esquerda na imprensa, dos professores universitários. Ou seja, ele é alguém que visa representar os interesses da população, é alguém que diz, por exemplo, que as minorias se curvam ou simplesmente se desaparecem, que, ou seja, quem deve mandar é a maioria. Essa é uma visão bastante perigosa de democracia, inclusive, né? Dessa visão de que a maioria tem que subjugar as minorias não têm direitos. Isso vai em oposição àquela visão tradicional da democracia liberal ou da democracia republicana, nesse sentido, né? Que você tem as leis para proteger todos os cidadãos e não apenas a maioria, não apenas quem venceu na eleição, mas o Bolsonaro tem essa noção bastante perigosa de democracia. Ou seja, se meu eleitorado me pôs no poder, eu posso tudo,
porque me deram carta branca. E isso não existe, isso não acontece em nenhuma democracia sólida do planeta. Mas o Bolsonaro, ele está constantemente corroendo as instituições, atuando nesse sentido, está aparelhando agora toda a estrutura governamental e, mais do que isso, né, o que mais preocupa, aparelhando também as Forças Armadas e as polícias brasileiras. Então, o nosso receio, principalmente, é essa corrosão democrática feita pelo Bolsonaro diariamente, passo a passo, ocupando diferentes espaços e evitando qualquer tipo de reação possível. Então, assim, se você tem grupos armados, seja o exército, seja policiais, que tipo de reação é possível da oposição ao Bolsonaro? E aqui a gente nem fala em armar a população porque isso é ridículo, né? Porque você tem, sabe, tropas armadas, treinadas, armadas contra uma população mesmo armada, e isso seria um massacre simplesmente. Mas eu estou falando disso, né? De como ele trabalha com os interesses e com o emocional e com o psicológico de grupos armados, cooptando esses grupos a favor dele, e isso é que realmente pode levar ao maior perigo de todos, né? O uso judicial que ele faz agora contra a oposição já tem o propósito de intimidação, de silenciar vozes dissidentes, de silenciar opositores, de silenciar críticos ao governo Bolsonaro, de silenciar denúncias do genocídio que ele está cometendo. E, além disso, você tem esse outro nível, que é o nível da força física mesmo, né? Do monopólio da força na mão de um governante autoritário que pode usar essa força física contra os seus opositores em algum momento qualquer. E isso nos preocupa também, essa escalada, né? A escalada do autoritarismo. Tem se mencionado essa semana também que o Bolsonaro deseja instaurar estado de sítio no Brasil. Ou seja, o negócio é complicado mesmo e eu acho que há muitas razões para preocupação, há muitas razões mesmo para preocupação. O Ciro Gomes disse que ele não se preocupa, que está tudo bem, que ele vai lidar agora com esse processo aí, com essa investigação contra ele, mas, no final das contas, há motivos reais de preocupação, de corrosão democrática, de fim da democracia, de autoritarismo, porque o Bolsonaro nunca ocultou isso. E só mais uma última coisa, só para concluir esse vídeo, já que esse papo do genocídio apareceu de novo, né, e está constantemente na boca das pessoas, tem uma outra reportagem aqui de ontem, da Folha de São Paulo, com a manchete: Bolsonaro genocida é retórica sem base jurídica, dizem especialistas, no qual eles conversam com alguns advogados, alguns juristas também de direito internacional, que dizem que chamar de genocida tem força retórica, né? Você pode chamar o Bolsonaro de genocida porque você está querendo dizer só que ele é uma pessoa cruel, tem um certo efeito simbólico, né? Não quer dizer que seja juridicamente correto chamar o Bolsonaro de genocida, porque o crime de genocídio é bastante específico na lei internacional. Então aqui eu vou ler uma parte da reportagem que diz o seguinte, aqui, olha: as condutas descritas em lei, isso aqui a gente fala de lei internacional, né? Condutas descritas em lei que sejam praticadas contra um grupo nacional, étnico e religioso e com a finalidade de destruir no todo ou em parte esse grupo, se configuraria como genocídio. Se não tiver esses três elementos, pode ser qualquer outro crime. Pode ser crime de perseguição, de assassinato, de extermínio, mas não é crime de genocídio. Então, assim, tecnicamente, né, só pra gente ficar claro aqui, tecnicamente o genocídio implica nisso. A perseguição de grupos étnicos, ou vamos supor, por exemplo, que o Bolsonaro persiga certos grupos étnicos indígenas, que ele faz também isso, né? Então, talvez nesse caráter particular de destruição de povos indígenas, o Bolsonaro possa sim se configurar como genocida. Mas perseguição de certos povos indígenas, certos grupos étnicos indígenas, ou religiosos, ou nacionais. Vamos supor que tem uma minoria venezuelana no Brasil e o Bolsonaro vai perseguir os venezuelanos. Isso seria um crime de genocídio. E que vise o extermínio desses grupos, né? A destruição dessas pessoas. Então, o que se fala é que possivelmente o que ele está cometendo agora na pandemia, embora não seja tecnicamente genocídio, pode sim se configurar como extermínio ou como crimes contra a humanidade. Então pode sim ser que o Bolsonaro venha a ser julgado em cortes internacionais por crimes contra a humanidade pelo modo como ele está levando à morte brasileiros durante a pandemia. Então não é um exagero falar que ele está cometendo crimes, não é exagero. Talvez seja extrapolar um pouco, chamar de genocida, mas tem a força retórica disso, como dizem aqui os especialistas, né? Chamar alguém de genocida quer dizer, né, implica que você está chamando alguém de alguém que está exterminando a população brasileira, que é o que ele está fazendo. Ele está levando à morte a brasileiros, a gente deve repetir isso aqui, porque eu já mencionei anteriormente, isso será lembrado no futuro como o genocídio brasileiro. Mesmo que tecnicamente não seja isso, mas na mentalidade coletiva é como será lembrado, porque são centenas de milhares de pessoas mortas. Então,
Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso do Ciro Gomes agora sendo investigado, sendo perseguido pelo governo Bolsonaro, pela Polícia Federal, com o aval do ministro da Justiça, o André Mendonça, o advogado do presidente, porque criticou o Bolsonaro, porque chamou o Bolsonaro de ladrão, e segundo o Ciro Gomes ele tem as provas disso, né? Diz ali que ele sabe que o Bolsonaro vai processar porque ele tem as provas. Vamos ver agora o que vai acontecer. E se essa escalada agora de repressão às vozes dissidentes te preocupa, se parece preocupante isso ou não, ou se a democracia brasileira vai resistir a esses ataques feitos diariamente pelo Bolsonaro. Eu me preocupo, eu sinceramente me preocupo e me preocupo muito antes de Bolsonaro vencer a eleição. Mas me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, para fazer meu curso de escrita e narrativas por lá, para quem deseja aprender a escrever melhor uma história, se tornar um escritor, e confira meus livros sobre o Bolsonaro, no qual eu falo bastante sobre essa retórica antidemocrática do Bolsonaro, essa retórica autoritária que demonstra esse viés ditatorial do Bolsonaro, alguém que tem como referência o regime militar, a ditadura no Brasil, e também meu romance histórico sobre Jesus, o Rei de Judeus. Se cuidem por aí, gente. Um abração e até mais. Tchau.